Olá, eu sou a professora Shirley, estou aqui com vocês hoje com o componente curricular de Geografia no tema Conexões, Escalas e Formas de Representações e Pensamento Espacial. Para começarmos, nós vamos entender um pouco o que é um conceito de lugar. Em sua nova visão, o lugar ganha em abrangência de significado, deixando de ser compreendido apenas como um espaço. Para a geografia, o tema lugar, ele tem um significado muito abrangente, mas ele não é somente você olhar paisagens naturais, paisagens humanísticas, ele é você olhar podemos dar, por exemplo, a rua da sua casa. É ali um lugar onde você criou a sua identidade, onde você aprendeu muitas coisas. Então, você pode colocar como significado isso, apesar de ter vários significados esse conceito de lugar. Paisagem. Nós temos dois tipos de paisagem. Elas se difundem em paisagem natural e humanística. O conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelos seres humanos através dos seus sentidos. A paisagem natural é aquilo que vem de origem da natureza, sem interferência da mão humana, como a vegetação e a formação geológica. Olha, para vocês verem, são aquilo que o homem não modificou, ele é considerado como uma paisagem natural. Nós podemos observar rios, cachoeiras, montanhas, isso aí são paisagens naturais, ele não teve a modificação humana. Já a paisagem humanizada é aquela que sofreu transformações em resultado da intervenção humana. São exemplos de ambiente construído, as obras de arquitetura e paisagem. Nós podemos ver aí vários exemplos como cidades, favelas, várias construções, isso aí foi modificado, foram construídas, na verdade, pela mão humana. Espaços geográficos, unidades políticas administrativas do Brasil e representações cartográficas. Essas representações políticas, essas aí são os nossos mapas, as nossas localizações, onde estão os estados, países, politicamente é o desenvolvimento de cada lugar. Já essas representações cartográficas, gente, porque para entendermos melhor o que é a cartografia, é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. A cartografia, ela vem estudar os terrenos, fazer as delimitações, às vezes são visíveis ou não, às vezes são delimitadas apenas pela natureza, e a cartografia, ela vem fazer essa delimitação onde que nós temos aqui como produto final os mapas. O país, qual é a definição que nós temos de país? Podemos definir como país como um território politicamente delimitado por fronteiras com unidade política administrativa, em geral habitado por uma comunidade com uma história própria. Cada país tem a sua constituição, ela segue aquela constituição do seu lugar, cada país tem a sua cultura, o seu idioma falado. Nação significa uma união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando. Muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. A nação não significa que são todas pessoas iguais, são pessoas que falam o mesmo idioma, que têm etnias diferentes e que moram naquele mesmo lugar. O Estado, esse Estado com essa letra E maiúscula ali, ele é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Fazem parte do Estado as instituições políticas, administrativa, encarregada de... O poder legislativo, ele tem a função de fazer as leis. O poder executivo, ele vem executar essas leis. E o poder judiciário, ele faz com que essas leis se cumpram. Viemos aqui agora por regiões. Esse tema aqui é um tema muito interessante, que às vezes a gente tem aquela dificuldade quando vemos no mapa, né? Nossa cidade, nosso estado. Essas regiões é uma área de espaço que
foi dividido obedecendo a um critério específico. Trata-se de uma elaboração regional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. Normalmente, essas regiões, como vocês podem ver aí, elas são classificadas neste mapa como a verdinha, vocês podem ver que é região norte, o laranja está a região nordeste, o amarelo é a região centro-oeste, o vermelho nós temos a região sudeste e a região sul. Essa classificação é para poder politicamente dividir as regiões. O território é classicamente definido como sendo um espaço delimitado. Para que vocês compreendam melhor, esse território, você pode definir, por exemplo, se você tivesse no seu bairro alguém que comandasse aquele território. É isso que acontece com os países, os estados e os municípios. Você não vai chegar na limitação da sua cidade e conseguir ver uma linha que delimita aquele território que é comandado, que é administrado pelo prefeito, pelo presidente. Não, você não vê. Porque na maioria das vezes elas são naturais e às vezes estão construídas. Mas esse território ele tem essa delimitação onde que é respeitado quem está ali dando ordens nesse local. O Brasil e a América do Sul. Vocês podem ver nessa parte que foi recortada aí do mapa, ele está nos mostrando somente as Américas, porque ela é dividida em América Central, América do Norte e América do Sul. O Brasil, ele está localizado na América do Sul. Ele é o maior país americano em área territorial e em população. Os limites do Brasil. É muito interessante olharmos isso aí, porque o Brasil, quando eu falo limite, é a fronteira. Quais os países que eles fazem fronteira? Que fazem essas fronteiras com o país? Lembra que eu falei sobre o território? Que às vezes vocês vão chegar para passar para outros países, não vai ter lá uma linha como nós vemos no mapa, como a cartografia desenhou, vocês não verão essa linha, mas ela tem uma limitação e cada um respeita o limite e a fronteira um com o outro. Podemos ver aí no mapa que ao norte o Brasil faz fronteira com a Venezuela, com a Guiana, Suriname, Guiana Francesa e o Oceano Atlântico. A noroeste temos a Colômbia, a nordeste, a leste e a sudeste, o Oceano Atlântico. A oeste temos o Peru, a Bolívia, a sudoeste, o Paraguai e a Argentina, e ao sul, o Uruguai. Os únicos dois países que o Brasil não tem fronteira, que não faz limite com o Brasil, é o Chile e o Equador. Olha que interessante esse mapa do mundo aí. Foi destacado nesse mapa os países mais extensos. O Brasil está entre os 5 deles. Ele é o 5º maior país extenso do mundo. Em primeiro lugar, nós temos a Rússia, o Canadá, China, Estados Unidos. E em quinto vem o Brasil. Muito interessante essa situação aí do Brasil, né? Ser um dos países maiores do mundo, mais extensos. A organização desse território ela é muito importante politicamente para o país. Por hoje, nós vamos encerrar a nossa aula e eu espero que ela tenha ajudado vocês a preencher todas as atividades do portal. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Obrigada e até a próxima. Tchau!